Agora, caberá certamente nesse novo modelo à iniciativa privada o papel de gestor efetivo da economia. A iniciativa privada deve se capacitar, deve ela própria buscar os seus recursos, a sua eficiência, para que possa gerir a economia, sem depender de fundos públicos. Não é mais possível. A estrutura do setor público hoje no Brasil demonstra que não é mais possível o empresário, quando ele tem que ser socorrido, pedir apoio ao governo. Isso não é mais possível. O empresário tem que caminhar com as suas próprias pernas. Então, se de um lado muitos empresários pedem, queremos menos governo, queremos a economia de mercado, queremos desregulamentação, muito bem. Só que estes empresários têm que assumir o papel e, sobretudo, os riscos. Todos sabem muito bem o trinômio, rentabilidade, liquidez e segurança. Quando o empresário opta pela rentabilidade, a rentabilidade maior, portanto, por um determinado investimento, ele sabe que esta rentabilidade maior está associada a um risco maior. Logo, ele tem que assumir esse risco. E a sua recompensa por esse risco vai ser uma rentabilidade maior. Portanto, este risco é algo que o empresário deve absorver, sempre quando tiver algum problema ter que recorrer ao governo. Muito bem, nesse mecanismo, o Estado teria o papel de planejador. Dentro da economia de mercado moderna, hoje é muito difícil você falar em economias de planejamento central absolutas ou em economias de mercado absolutas. Hoje o que nós temos são sistemas mistos, onde há uma interação entre os dois sistemas retrocitados. Cabendo então ao governo conciliar os interesses públicos e os interesses privados. Hoje não é mais possível dizer que o governo pode sair da economia. Não. Várias atividades recentemente alargaram enormemente o papel do Estado na economia. Está aí a questão da ecologia. O próprio modelo da economia de mercado prevê aí que o governo não deve intervir na economia. Muito bem, mas pensemos, por exemplo, no caso de uma indústria poluidora instalada às margens de um rio. Esta indústria poluidora, pelos princípios da economia de mercado, ela poderia ser eficiente, tá certo? Poderia estar promovendo uma situação em que ela está gerando empregos, obtendo lucros, portanto, funcionando eficientemente. Todavia, para a sociedade como um todo, se ela é uma indústria poluidora, ela não está sendo eficiente. Então, para a economia como um todo, isso não pode ocorrer. Por quê? A ação privada estaria conflitando com o interesse público. Num caso como esse, evidentemente, não podemos deixar de ter a ação do Estado. O Estado deve intervir, tá certo? O Estado deve intervir num caso como esse, multando a empresa poluidora. O Partido Liberal tem dentro dos seus princípios o chamado pacto ecológico. Este pacto ecológico prega o seguinte: aquele que polui tem que gerar depois os recursos para pagar a recuperação ambiental, sabendo inclusive que muitas vezes não é possível essa recuperação ambiental. Então nós temos que promover aí, através do Estado, um controle efetivo das empresas privadas, para que o empresário, muitas vezes, na ânsia de maximizar o seu lucro, ele acaba passando, muitas vezes, por cima dos interesses da sociedade. Muito bem, então o que nós queremos é um Estado moderno voltado prioritariamente para as áreas sociais. O secretário Goldman, aqui vamos até convergir em alguns pontos, quando falava daquelas áreas que dizem respeito à ação do Estado, sem dúvida alguma, a segurança, a justiça. O próprio Adam Smith, quando escreveu A Riqueza das Nações, já previa esta participação do Estado nesses setores. Modernamente, o Estado deve intervir principalmente em 3 áreas aqui no Brasil. Uma é a área da alimentação. Não é possível hoje nós temos uma situação em que tantas crianças carecem da alimentação básica. Ora, crianças famintas, desnutridas, com sérios problemas de saúde, não podem nada aprender. O que podemos esperar dessas crianças? Então, evidentemente, cabe ao Estado investir em alimentação. Outra área prioritária é a área da educação. Ela voltaremos daqui a pouco. E, finalmente, a área da saúde. O plano do deputado Afif Domingos, em linhas gerais, é um plano da recuperação do desenvolvimento nacional. Ele quer retomar o plano do Juscelino Kubitschek, um plano que promova uma nova retomada do desenvolvimento da economia brasileira. E esse plano de desenvolvimento, ele é composto pelas chamadas 3 revoluções. Estas 3 revoluções seriam: a primeira, a revolução tecnológica, que englobaria os setores da educação e cultura e da ciência e tecnologia. Depois, a revolução urbana, que encampa uma modernização da infraestrutura urbana e, sobretudo, uma política habitacional correta. E a última delas, a revolução verde, com prioridade primeira, uma prioridade básica para a agricultura e também, claro, para a tecnologia.
Muito bem, estas 3 revoluções, elas têm como pré-condições um ajustamento interno da economia brasileira. Ora, este ajustamento interno passa, evidentemente, no primeiro lugar, pelo equacionamento das dívidas interna e externa. Há necessidade do Brasil renegociar favoravelmente a sua dívida externa, não como um problema simples de matemática financeira, mas como um problema político. Nós não podemos pagar a nossa dívida às custas de um processo recessivo, que implica miséria, que implica perda de empregos, implica, então, a falta de desenvolvimento do Brasil. Não, nós queremos pagar esta dívida, mas com desenvolvimento, não abrimos mão do desenvolvimento. Muito bem, para o equacionamento desta dívida, cabe também, depois vamos discutir ainda, a entrada de capitais estrangeiros. Quanto à dívida interna, é necessário, sem dúvida alguma, o governo estudar delicadamente a questão, sobretudo essa política de juros elevados. Tanto que a política de juros elevados era pertinente ao governo Sarney, mas ela é imprópria para o próximo presidente. Então, o deputado da FIP já propôs a toda a sociedade a antecipação da posse do novo presidente da República, para desde logo implantar-se um programa de emergência. Muito bem, um outro ponto fundamental deste ajuste interno é o controle do déficit público. Controle este certamente terá que passar a curto prazo pela privatização de algumas estatais e pela redução do número de funcionários, pois nós já vamos abordar isso. Agora, de imediato, o deputado Afif Domingos, que propõe essa antecipação da posse do futuro presidente, propõe um plano de emergência. Esse plano de emergência seria composto por uma ênfase na alimentação, onde forneceria essa população uma cesta básica, com preços mantidos constantes, alguns remédios também são básicos, tá certo? Um amparo à criança, sobretudo a alimentação da criança, e finalmente a criação de algumas frentes de trabalho, sobretudo na área da habitação popular. Quanto à revolução tecnológica, nós temos que ver que isso é premente. Tá certo? Não é mais possível o Brasil calcar o seu modelo de desenvolvimento pela exportação de produtos com baixo custo de mão de obra. Este é um processo que não tem futuro, tá certo? As economias desenvolvidas sabem que a exportação de produtos calcados no baixo custo da mão de obra é um processo que tende a empobrecer o país. Nós caminhamos para um momento em que nós teremos a indústria basicamente capital intensiva. Logo, o baixo custo relativo do fator mão de obra não é mais relevante. Outro dado que nós temos aqui bastante crônico a respeito da situação da tecnologia brasileira são os baixos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, nós investimos apenas 0,74% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Tais níveis no Japão atingem 3%. O reflexo disso é imediato. Recente estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do setor têxtil revelou, por exemplo, que a idade média dos equipamentos da linha de produção do setor é de 18 anos. Isto gera obsolescência, perda de eficiência, perda de produtividade. 96% dos teares do setor são obsoletos. Ora, isso mostra que a nossa situação... Estamos com o tempo se esgotando. Quiser terminar a frase, por gentileza. Então, realmente, investimentos, eu só queria destacar uma última área, então, seria o investimento na área da educação, que permitiria a pesquisa pura, fundamental para investimentos na pesquisa e desenvolvimento. Muito obrigado. As questões? Os 20 minutos estão esgotados. Muito obrigado. Eu peço aos participantes que, na avaliação, levem em conta a objetividade de resposta das perguntas que estão formuladas na parede. Dando prosseguimento, eu peço ao professor Antônio Garita, indicado pelo candidato Mário Covas, que inicialmente faça a sua autoapresentação e só começaremos a contar o tempo após ele haver se apresentado. Bem, eu sou bacharel em Direito, que não é muito mérito, uma mesa de engenheiro, mas de todo modo, formado em Belo Horizonte, sou professor fundador desta casa, tive uma experiência de governo, no governo Montoro, quando presidia a MASP,
e tenho uma atividade profissional a par da atividade docente, atividade profissional no campo da minha especialização e também no campo de consultoria e assessoria de empresas. E a minha posição na organização da campanha do senador Mário Covas, sou coordenador da área de comunicação da campanha como um todo. É isso. Muito obrigado. Começaremos a contar o tempo apenas a partir de agora. Olha, antes de mais nada eu quero me associar, lembrando que o meu velho e estimado amigo Goldman me fez o favor de antecipar, que eu sou professor da casa, iria me sentir um pouco hospedeiro dessa iniciativa da Ampar. Né? Acho que no limite o que nós estamos fazendo é um exercício efetivo da democracia. As pessoas interessadas buscam aqueles que pleiteiam o governo para estabelecer com eles um diálogo no marco do próprio interesse de quem deseja conhecer o pensamento do candidato. Isto é um modo de praticar a democracia e, desde logo, é um ato muito importante que eu fico muito feliz por estar ocorrendo na minha escola. Eu acho que o de que se trata é, inicialmente, tentar distinguir o Estado enquanto uma estrutura que, eventualmente, até é abstrata, do governo, que é o Estado posto em marcha. Quando nós nos referimos ao Estado, mesmo as pessoas habituadas a estudos de ciência política percebem que o Estado é um pouco fugaz, ao passo que o governo é o braço que o Estado movimenta em contato com a sociedade. Por isso, mais uma vez, é louvável a iniciativa da Ampar dentro da grande questão: como é que quem eleger-se agora, dia 15 de novembro, vai administrar esse país. Trata-se, portanto, de questionar basicamente o governo. E para nós colocarmos essa questão, que é uma questão básica, dentro de um marco teórico, não necessariamente muito ambicioso, mas dentro de um marco teórico, eu selecionei aqui algumas indagações que provavelmente não desdobrarei, mas deixarei na memória de todos vocês como um processo mnemônico para cobrar do próximo governante, quando for o caso, se ele cumpriu ou descumpriu as suas promessas eleitorais. A primeira questão é saber quem governa. Quem governa? Essa questão é a questão do poder político, o modo de obter e perder o poder político. Se nós almejamos ver no Brasil implantada definitivamente a democracia, essa resposta tem que ser buscada na Constituição de 5 de outubro. Nós devemos nos capacitar de que ganhar o poder e perder o poder deve ser, neste país, de uma vez por todas, uma rotina democrática, passando pelo partido político, pela contenda eleitoral e com a dignidade de quem perde e de quem ganha, porque isso é o jogo democrático. Quem governa é uma pergunta e uma resposta política. Com quem governa? Com quem governa é uma questão menos jurídica e mais política, que é a questão da formação das equipes. Tomo emprestado um rápido raciocínio formulado por Alberto Goldman, de que essa questão deve ser enfrentada politicamente. Não é razoável que o candidato eleito não queira exercer o poder de montar a sua equipe politicamente, que é com ela que ele vai tentar resgatar as dívidas que constituiu na grande discussão eleitoral. Como governa? Esta pergunta tem que ser respondida no marco do direito administrativo. As regras do jogo preexistem. Na medida em que elas vão sendo modificadas, porque nós inauguramos um novo ciclo constitucional,
a cada momento a lei passa a ser anterior e superior aos atos. É o marco jurídico que, com todos os defeitos do método jurídico, e muita gente questiona, o homem, desde sempre, ainda não descobriu algo